Fala galera, hoje vamos falar de um peixe muito bonito, o cará. Ela é um ciclídeo de clima tropical, mas que também resiste muito bem ao frio. Seu nome científico é Geophagus brasiliensis. Os ciclídeos são um dos principais grupos de peixes e Geophagus é um gênero com muitas espécies dentro desse grupo. Vive até os 20 anos, mas em média vive de 6 a 8 anos dependendo dos cuidados que recebe. O cará é um peixe territorialista que se adapta muito bem a praticamente qualquer ambiente. No geral você pesca ele em lagoas, rios, açudes e muitos outros lugares. O difícil é achar um lugar onde ela não esteja. Mede de 10 a 25 centímetros, mas dizem que tem alguns que chegaram a 35 centímetros. Apresentam dimorfismo sexual. O macho é maior, mais colorido e com nadadeiras mais pontiagudas e longas. Sua cor varia com o humor e durante a estação de acasalamento, mas em geral é de cor esverdeada com algumas manchas. Dependendo de onde é encontrado, pode apresentar diferentes características físicas. É parecida com a tilápia, pois são da mesma família. Fica mais gordinha em meados do primeiro semestre, principalmente em maio. Na época de reprodução, o macho desenvolve uma testa muito grande e essa protuberância carnosa na cabeça dele é chamada de gibosidade, que serve para atrair as fêmeas. Ela é onívora, comendo desde insetos a plantas aquáticas e apresenta plasticidade trófica, ou seja, ela se alimenta com o que estiver disponível no ambiente. E esse alimento também vai mudando com as estações sazonais e aí ela vai comendo o que estiver disponível, mas de preferência ela é uma espécie bentívora. Peixes bentívoros são aqueles que ficam revirando fundo em busca de alimentos. Na natureza, a dieta dela é constituída principalmente de macroinvertebrados bentonicos. Ela acaba sem querer comendo muito sedimento tipo argila, detritos e areia, porque o alimento fica lá entre a sujeira do fundo. Aí no processo ela acaba enchendo o estômago de detritos, mas boa parte dessa areia também é eliminada pelo opérculo. Daí vem o nome papa-terra, porque ela fica revolvendo o fundo atrás de alimento. Ela gosta muito de Chironomidade. Chironomidade é uma família de mosquitos da ordem Diptera. O papa-terra, apesar de ser uma espécie generalista em ambientes favoráveis, vai selecionar o seu alimento comendo muitos macroinvertebrados bentonicos. Também comem copépodes, sementes, vermes, crustáceos como os camarões e até pequenos caranguejos. Aliás, se você criar pequenos peixes como guppy e plati em caixa d'água, é sempre bom manter algumas carás, porque elas comem aquelas larvas de libélulas que acabam com nossos peixinhos. Também é classificada como detritívora e iliófaga. A maneira com que o Geophagus brasiliensis se alimenta é semelhante à de um beriscador ou escavador. Beriscador é uma espécie oportunista que procura abocanhar itens alimentares de pequeno tamanho sobre o substrato, enquanto que um escavador é uma espécie que usa a boca para cavar o sedimento arenoso ou argiloso, abocanhando porções de sedimento. Além disso, um escavador consegue selecionar os itens alimentares apanhados, eliminando as partículas não consumíveis pelos opérculos ou pela boca. Os indivíduos que apresentam esse tipo de hábito se posicionam obliquamente em relação ao fundo e, para abocanhar o sedimento, impulsionam o corpo para frente, enterrando a parte anterior da boca superficialmente no sedimento. Após apanhar o sedimento, eles voltam à posição usual e selecionam o alimento. É uma espécie de hábitos diurnos e que se orienta visualmente. Vive no Brasil, podendo ser encontrada da bacia amazônica até o norte da Argentina e Uruguai, onde ocupa ambientes lênticos de rios, lagoas, represas, planícies de inundação, riachos e lagoas costeiras perto da praia, onde às vezes a água é salinizada e mesmo assim ela consegue sobreviver por lá. Fica predominantemente em regiões de remanso. É um peixe territorialista que vai tentar impor a sua dominância sobre os outros. A dominância é um tipo de organização social caracterizada pela definição dentro do grupo do dominante e do submisso, sendo que o dominante possui prioridade de acesso a recursos limitados como alimento, parceiros para acasalamento, abrigo e território. Então o animal que for mais agressivo ou maior é o que vai se dar bem. Esse sistema é estabelecido com interações agressivas e ocorre em vários grupos animais. Não só com os ciclídeos,
Depois do estabelecimento da hierarquia de dominância, as interações agressivas são reduzidas e prevalece apenas algumas exibições de baixa intensidade e baixo custo energético. Nesse tipo de organização social é importante o reconhecimento da posição entre os indivíduos, que podem ser exibidas por sinalizações como diferenças na coloração do corpo, cor dos olhos, comunicação química e o som. Nos carais, os fatores que podem afetar a agressividade são o isolamento social, tamanho do grupo, fase reprodutiva, os níveis hormonais e a experiência social breve, o sexo do animal e as condições abióticas tais como disponibilidade de refúgios, variações estruturais do ambiente, o fluxo e o nível de água, a temperatura, luminosidade, turbulência, concentração de oxigênio e de poluentes. Agora, falando um pouco de sua reprodução. O Geophagus começa a colocar ovos quando tem comprimento médio entre 8 e 9 centímetros em média. A época reprodutiva inicia em outubro e se estende até março, com picos em novembro e fevereiro, mas isso pode variar um pouco dependendo da região onde vivem. Geralmente desova em lugares com fundo arenoso, pode também desovar em grutas e pedras. Os ninhos têm de 12 a 15 centímetros de diâmetro e 18 a 20 centímetros de profundidade. A fêmea desova em média 16.000 ovos por quilo de peso corporal. A eclosão ocorre após cerca de 96 horas a uma temperatura de 25 graus Celsius e as larvas medem cerca de meio centímetro quando nascem. Depois disso, o casal defende o território contra todos os intrusos que podem acabar comendo seus ovos. Essa defesa da prole é marcante em toda a família dos ciclídeos, podendo durar de 3 a 4 semanas ou até quando os filhotes iniciarem a busca do alimento e irem viver as suas vidas por conta própria. Tanto o macho como a fêmea tomam conta dos filhotes e os recolhem em sua boca ao menor sinal de perigo. Infelizmente, hoje o cará vem perdendo espaço para a tilápia do Nilo, que é uma espécie exótica vinda da África, e como a tilápia também é um ciclídeo, ela acaba ocupando um nicho ecológico bem semelhante ao do cará. Espécies de hábitos alimentares semelhantes costumam apresentar padrões morfológicos semelhantes, e como a cará e a tilápia são parecidas, elas se alimentam de coisas semelhantes, o que causa muita competição entre elas. O que evita um pouco da competição é que a tilápia se aventura um pouco mais em águas abertas, enquanto o cará fica mais intocado em fendas e na vegetação. Outra diferença é que o cará tem uma tendência maior a ser um escavador de fundo, enquanto que a tilápia tende mais a ser um beliscador. O cará é predado por muitos peixes, como a traíra, que inclusive já gravei 2 vídeos sobre ela e vai ficar linkado na descrição. Outro pregador que tem para mostrar aqui é o marobá, que também já fiz um vídeo sobre ele. Vou até fazer mais um, que inclusive vai ser o próximo do canal. É mais raro os marobás conseguirem pegar elas, já que eles não são tão grandes assim igual às traíras e muito raramente passa dos 30 centímetros, então ele só consegue capturar os filhotinhos. Outro predador que ela tem é o bagre africano, que é mais uma espécie exótica que está invadindo nossos rios Brasil afora. É claro que ela tem muitos outros predadores aquáticos e ficaria impossível falar de todos, então falei só desses 3. Este ciclídeo é utilizado como bioindicador de qualidade da água, porque a quantidade de parasitas grudados nele pode revelar as condições dos rios onde ele vive, por isso tem sido muito pesquisado pelos cientistas. É um peixe muito querido pelos aquaristas porque tem essas cores brilhantes que são muito bonitas. É um dos peixes mais bonitos daqui do Brasil. E para você criar eles no aquário é preciso tomar alguns cuidados, porque, como a gente já sabe, é um bicho muito agressivo e se não tomar os devidos cuidados ele domina todo o aquário e pode até matar outros peixes. Já tive um aqui e ele brigava até com a traíra que eu tinha, era o valentão do aquário. Você vai precisar de bombinha de oxigênio na água para ele viver com qualidade. E como ele faz muita sujeira no aquário, você precisa que seu sistema de filtragem seja dos bons. Quanto ao substrato, pode ser areia de obra mesmo. Sempre usei e conheço várias pessoas que usam e fica ótimo. Mas é claro que você tem que lavar bem essa areia para garantir que não vai levar nenhuma sujeira para o seu aquário, ou então tu vai na loja e pergunta qual o melhor substrato para elas, que aí eles te mostram algumas boas opções. É um peixe jumbo que precisa de bastante espaço para viver com qualidade.
Logo você precisa de um aquário de pelo menos 200 litros, e pode ser até um pouco menos que isso, tipo 150 litros, mas só no caso de seus peixinhos serem pequenos, mas aí depois que eles crescerem vão precisar de um lugar maior para poderem viver com qualidade, talvez uma caixa d'água. Para evitar problemas com a agressividade você deverá tomar algumas medidas como ter um aquário grande, que é o principal, manter várias carazinhas no mesmo aquário, porque isso meio que dilui a agressividade entre elas, é bom ter umas 5 pelo menos, colocar plantas para dispersar melhor elas, ter outros peixes rápidos como as piabas para mantê-las distraídas. Você pode alimentá-las com ração, minhocas, camarões, e já vi pessoas que alimentam com ração de tilápia e ficava tudo bem, e faz sentido já que elas são parentes, são da mesma família, a família Cichlidae. A água deve ter um pH entre 6,8 e 7,2, temperatura de 22 a 28 graus Celsius. E para finalizar o vídeo, uma boa notícia para quem é piscicultor e quer criar os carás, isso porque eles possuem duas vantagens em relação às espécies exóticas que tem por aí nas criações. Ela resiste muito bem ao frio, o que é ótimo para os criadores do sul do Brasil, que acabam vendo seus peixes morrerem quando faz muito frio. E também, como é uma espécie nativa, ela não causa impactos quando escapa para a natureza. E esse foi o vídeo de hoje, então peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!